então sobre o conceito de política, Estado, poder. A gente já falou sobre os modelos de Estado e agora a gente vai falar então sobre a formação do Estado brasileiro. A gente tem algumas características que são marcantes em todos os períodos que a gente vai trabalhar dentro do Estado brasileiro. Tá? A gente já estudou então os modelos de Estado. Quais são as características do modelo de Estado aqui no Brasil? Sabe? Essas daqui, tá certo. Então a gente vai ver por períodos, mas antes disso a gente vai ver que existem algumas características que elas são gerais a todos os períodos. E são características que marcam o Estado brasileiro de uma maneira geral. Que há a distinção entre o que é público e privado. Aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade em entender aquilo que é público e aquilo que é privado, principalmente a nossa classe política. Como assim, professora? Quando um político usa, por exemplo, um avião que é do Estado para levar a família para passear. Quando o político usa um carro da prefeitura que é gasto desde a gasolina, o próprio veículo em si, para benefício próprio. Nós temos também outra característica marcante aqui no Brasil, que é o clientelismo. O que é o clientelismo? É tratar o nosso eleitor como um cliente. Como assim? Quando a gente compra o voto. Quando a gente compra não, né? Quando as pessoas compram o voto. No sentido, se tu me der tal coisa, eu te dou tal coisa. Me vende teu voto por uma dentadura, me vende teu voto por um tanque de gasolina. Aqui na região, sabe-se que é muito comum, por exemplo, as pessoas venderem voto por gasolina. Tá? Material de construção, enfim. Tá? Por isso que, por essas e outras que a gente tem aqui no Brasil, cada vez mais leis que tem que dizer de onde vem o dinheiro da campanha, porque aí às vezes o que acontece? As empresas vão lá e pagam a campanha do político e esse político fica com o rabo preso com essa empresa e depois lá, caso ele precise, ele vai ter que pagar essa conta, porque não é de graça, né? Então essa é uma característica bem comum aqui no Brasil. Antes nós tínhamos o coronelismo. Muitas vezes o coronel, ele nem dava nada para a pessoa, mas ele ia lá e tinha uma relação, não vou dizer de fidelidade, né, mas de autoritarismo com essa pessoa. Tinha o famoso voto cabresto, que a gente vai estudar também, que ele pegava a pessoa e levava e disse, lá onde a pessoa ia votar, e essa pessoa então tinha que entrar lá dentro e votar nessa pessoa. Tá? E hoje então não tem isso, mas, quer dizer, né, acho que não tem. Outra característica marcante então seria a atuação política da mídia. Cada vez mais a gente está vendo que a mídia ela não é imparcial, que ela tem interesses políticos, né? E essa, na verdade, sempre foi uma característica bem marcante dentro do Estado brasileiro, certo? Então, a gente começa aqui o primeiro período, né, que começa em 1500 até 1822, é o período colonial. Quais são as características desse período aqui? Os primeiros anos do descobrimento do Brasil, os caras vieram para cá, né, chegaram aqui um monte de índios, vamos fazer a festa, né? Não tem uma terra de ninguém, né? O que existia aqui então eram os índios, que na visão dessas pessoas eram provavelmente pessoas ignorantes, inferiores, que não tinham cultura, aquela coisa toda, né? A visão do europeu então sobre outras pessoas. Nesse período também, depois eles vão ver que não dá certo quando eles começam a trazer os escravos, enfim, né? E também é preciso, então, se reestruturar, né, o Brasil. Só que desde o princípio a coisa já começou assim, né? Quando eu falo reestruturar, na verdade, nem sei se eles chegaram a fazer isso, mas enfim, tá? O Brasil, então, é uma colônia de exploração. Aqui não havia interesse em se constituir uma sociedade política organizada. Os caras não tinham interesse, tipo assim, a gente servia mais que os caras virem aqui, pegar o que interessava, ouro, pau-brasil, o que fosse, levar para outros lugares e, né,
Quanto talvez menos leis tivesse, mais fácil fosse fazer as coisas aqui. A gente era tipo um mercadinho que era constantemente assaltado. Quase isso, por isso que a gente fala, na verdade, esse mercadinho aí é o que caracteriza todo tipo de colonização em si. Sim. Né? Quando um lugar é uma colônia de exploração, é só para isso que ele serve. Né? Muitas vezes não se tem intenção de que aquilo seja um lugar que prospere, né? Que tenha algum tipo de instituição que comande, que seja organizada, enfim. Então, aqui também existia uma fragmentação econômica, jurídica e moral, tá? E também o privado se sobrepõe ao público, como a gente estava falando aqui na questão da indistinção entre público e privado. Tá? As pessoas sempre, aqui no Brasil, tomaram a coisa pública como sendo, né, sem dono, como sendo uma festa, como sendo algo que pode vir, chegar, fazer o que quiser, né? E os interesses privados também se sobrepõem a tudo, quer dizer, primeiro eu, depois o resto, primeiro eu, depois, né, as pessoas que se exploram, mais ou menos isso, tá? Período imperial, então, gente, o período imperial ou período monárquico, ele é um período curto, ele vai de 1822 até 1889, tá? Então é relativamente um período bem curto. Aqui nós temos a transposição do modelo português, certo? O imperador detinha poderes executivo e também moderador. Esse poder moderador, né, o exercício desse poder era conferido apenas ao imperador, que tinha o objetivo de vigiar a Constituição e harmonizar os outros poderes. Tá? Então era um poder que ele, pelo que eu entendo, ele estava acima dos outros poderes, mas que ele era dado só ao imperador, no sentido então de fazer a coisa funcionar, de vigiar o que estava acontecendo. Tá? Aqui também tem outro aspecto bem interessante, que a Constituição, nós tivemos uma Constituição aqui, ela tinha direitos meramente formais, que a maioria da população não tinha esses direitos, né? Então, esses direitos formais não eram desfrutados pela maioria da população. Então, se pegar e vocês forem ler o que diz as primeiras constituições do Brasil, tu vai ver que, para votar, por exemplo, tinha que ser homem, tinha que ganhar um X, dizia lá quanta pessoa tinha que ganhar para ser considerado cidadão, para conseguir votar, né? Tinha que ser livre, tinha que ser branco e etc. Tá? Então, hoje a gente está na nossa quinta Constituição, se não me engano, na quinta. Tá? Hoje é uma Constituição que todas as pessoas são iguais perante a lei, né? A partir de 16 anos já pode votar, até certa idade, enfim. É uma Constituição que a gente chama de Constituição Cidadã. Ela dá muitos direitos e garantias, tá bom?